Bom, agora que aparentemente tudo passou, está se normalizando, eu vou dar a minha opinião em relação ao que aconteceu nessa última semana no Brasil. Aconteceu a greve dos caminhoneiros, que teve a sua importância, foi muito importante, principalmente para mostrar que quando o brasileiro quer se mobilizar, quer protestar, ele é capaz de fazer um país parar como fizeram os caminhoneiros. A questão maior é que a maioria dos brasileiros acabaram por se ver em uma situação complicada e precisaram ir aos supermercados, aos postos de gasolina, abastecer os seus carros, comprar nos supermercados mantimentos, tentando se prevenir caso viesse a acontecer um desabastecimento total no país e não fosse possível ter alimento por muitos dias se a greve continuasse. E diante dessa situação, o brasileiro correndo para os postos de gasolina, o brasileiro correndo para os supermercados, surgiram muitas críticas de que estes brasileiros não são brasileiros e que esses brasileiros acabaram por se mostrarem contra qualquer mudança nesse país, quando na verdade não é bem dessa forma. Na maioria das vezes as pessoas, dentro das suas necessidades básicas, precisam sim se preparar para enfrentar uma paralisação como esta que aconteceu no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que todos os caminhoneiros que já estavam prevendo e pensando nesta manifestação, pensando nessa paralisação, acabaram de uma certa forma se preparando para isso. E não é aceitável que tirem o direito de outros brasileiros também se prepararem para esta manifestação. Foi boa a manifestação, sim, mostrou para o Brasil e para o mundo que quando o brasileiro quer, ele pode. Os caminhoneiros tiveram o apoio da comunidade, a comunidade os apoiaram sim. O meu questionamento é só em relação a cobrar dos brasileiros que tentaram se abastecer para suportar um pouco mais esta paralisação, como alguém que não é brasileiro. Por quê? Porque se você for analisar e analisar afinco dentro do que aconteceu, a paralisação beneficiou quem? Quem realmente se beneficiou com esta manifestação? Os maiores beneficiados foram os caminhoneiros. E não seria para menos. É justo que eles tenham tido benefício nesta manifestação, porque foi eles que encabeçaram, foi eles que tiveram coragem e foram às estradas parar esse país e mostrar para estes políticos, que são maus políticos, muito maus políticos, que quando o brasileiro quer, o brasileiro é capaz de dar o seu recado, como deu nesta paralisação. Mas eles foram os únicos beneficiados, diretamente dizendo. Vou analisar aqui 2 pontos para que vocês possam entender. 46 centavos a menos no diesel. A maioria dos brasileiros usam veículos flex, ou seja, álcool e gasolina. Não usam veículos a diesel. Os caminhoneiros sim. Todos os caminhoneiros usam os seus veículos a diesel. Caminhão a diesel. 46 centavos a menos, que já ficou bem claro, e para quem sabe ler meia palavra basta, que o governo federal vai repassar isso sim para o povo brasileiro em forma de imposto, aumentando o imposto. Isso será repassado para o brasileiro pagar essa conta. A CID. A CID é uma arrecadação importantíssima. Arrecadação esta que é repassada aos estados e municípios para a infraestrutura no transporte, ou seja, asfalto e tudo ligado à infraestrutura no transporte. O estado e os municípios que já sofrem muito com os poucos repasses que a federação tem feito ao estado e ao município.
Os estados e os municípios que estão praticamente quebrados porque a União não repassam tudo aquilo que deve repassar. E o que tem repassado será cortado. Cortado porque os caminhoneiros, em suas reivindicações, pedem a isenção da CID. A CID, que é de fundamental importância para a infraestrutura de transporte no país e que é repassada aos estados e aos municípios. Quem vai sofrer são os estados e os municípios. São eles que sofrerão com esta isenção. Ou seja, mais uma vez, nós aqui estaremos sendo prejudicados com a falta desse repasse. Eu só estou colocando esses dois pontos para poder mostrar às pessoas que criticaram os brasileiros que foram aos postos de gasolina e que foram aos supermercados tentar de uma certa forma se prevenir, se precaver, se manter abastecido caso essa greve continuasse há mais tempo. Foi importante, eu apoiei os caminhoneiros e acredito que todos os brasileiros que foram aos postos e que foram aos supermercados também apoiaram, mas eu digo que eles só apoiaram porque ainda não havia faltado o alimento do seu filho nas gôndolas dos supermercados. Eles só apoiaram porque ainda não havia faltado o remédio e o leite do teu filho nas prateleiras das farmácias. Os brasileiros só continuaram apoiando porque ainda tinham abastecimento, alimento para os seus filhos. A partir do momento que este alimento, a partir do momento que o remédio e que o leite acabassem, junto acabaria o apoio dos brasileiros aos caminhoneiros. Com tudo isso, tendo os caminhoneiros as suas reivindicações atendidas e logo posteriormente ao atendimento de todas as suas reivindicações, eles deixaram as estradas e foram continuar as suas vidas, eu pergunto, essa era uma luta de todos os brasileiros ou uma luta dos caminhoneiros com o apoio dos brasileiros? Acredito que foi uma luta justa de todos os caminhoneiros com o apoio de todos os brasileiros. E para finalizar, eu quero dizer que apoio e sempre apoiarei qualquer brasileiro, seja caminhoneiro ou de qualquer representatividade, que vier diante deste país manifestar, protestar em favor do povo brasileiro, em favor dos direitos do povo brasileiro. Estarei sempre pronto a apoiar e a estar junto manifestando também. Manifestar pelos direitos de todos os brasileiros. A única coisa que não vou concordar é que os mesmos que estão manifestando pelos seus direitos impeçam que os outros também tenham os seus direitos. A única coisa que eu não vou apoiar é que as pessoas que estão lutando pelos seus direitos critiquem quem também faz valer o direito que tem. Isso jamais eu apoiarei. Manifestem, lutem pelos seus direitos e pelos seus objetivos, mas jamais impeçam que outros brasileiros também tenham direitos e objetivos alcançados. Um abraço a todos, obrigado a todos que amam este país assim como eu.